Bioma Caatinga, sou Gilvan. Vamos falar das plantas. Às vezes os meus alunos ficam engraçados, eles ficam rindo, mandar um abraço para todos eles, tanto daqui, perto de Pernambuco, na Escola Estadual Poeta Carlos Drummond de Andrade, no N10, assim como o Colégio Estadual Rui Barbosa, lá em Juazeiro da Bahia, Todos os Santos. Eles dizem, vocês se tornam muito prático, não sei o que, você está acostumado. Não, não é acostumado, a gente faz, na verdade, comparações, usa da lógica. Existem 4 grupos de plantas. E aqui vai interessar quem interessa por conhecer, por saber. Claro, não sou nenhuma sumidade, nenhuma autoridade, mas o que eu vou falar aqui já foram pesquisados. Todas as plantas, absolutamente todas, elas têm várias estruturas anatômicas, mas tem 3 que é inerente, faz parte de todas as plantas. Raiz vai fixar no solo, no substrato, até na água mesmo, Vitória Régia. Caule, que é uma estrutura, dá sustentabilidade também à planta, e folhas. Claro que tem algumas adaptações. Só que as plantas podem ser divididas nos 4 grupos, como falei, e um dos grupos, das plantas mais simples, as briófitas, o que equivale para as outras plantas, raiz, caule e folha, é diminuído. Na verdade, usa rizóide, cauloide e filóide. Elas não têm vasocondução, portanto são avasculares. Falo no próximo grupo, que é vasocondução. O transporte tanto de seiva, que chama seiva inorgânica ou seiva bruta, água e sais minerais. É por difusão, bem como o que ela produz na fotossíntese também, transportado por difusão. Exemplos são as hepáticas. Elas, aqui nós estamos vendo as fotos, essas fotos são locais frios, ainda que seja mais ou menos um morro, elas dependem muito da água, por quê? Junto com as pteridófitas, normalmente o pessoal, que é outro grupo, o pessoal coloca junto porque elas não têm gametas que possam ser transportadas por nenhum tipo de outro organismo vivo. O transporte se dá pela água. Então, na fecundação, na reprodução das espécies, existe uma dependência da água. O outro grupo são as pteridófitas. As pteridófitas agora já têm raiz, caule e folha, sendo que a maioria tem uma raiz subterrânea chamada de rizoma. Exemplo, a samambaia. A avenca também é outro exemplo dessas plantas, mas samambaias são bem clássicos. Agora já tem os vasos de condução. Um chamado xilema, que transporta aquela seiva inorgânica, as águas e sais minerais. E o outro chamado floema, que transporta o que a planta produz através da fotossíntese. Tá bom? Então, também depende de água para a fecundação. Porque não tem gametas que algum organismo, algum meio possa transportar. Aí vem um grupo que já é mais, eu diria que houve estratégias, processo de evolução, que são a gimnosperma. O termo gina quer dizer nu, mas o que é esse nu? Na verdade, a semente, o embrião, semente. Um exemplo que nós temos no Brasil é o pinheiro do Paraná, que eu deixo também aqui fotos. Deixo imagem, forma o chamado pinos, que tem as sementes. Então, ela agora não depende da água na hora da fecundação. Por quê? Porque existe uma estrutura, ainda não existe o que a gente vai falar no último grupo de plantas, que de fato, que estruturas? Flores e fruta. Ela tem o quê? Tem estróbilo, o masculino e o feminino. O masculino produz muito pólen, mas não tem nenhum polinizador vivo. O processo é feito pelo vento, processo chamado anemofilia. Então o vento transporta o pólen de uma planta para a outra, lembra? As plantas são organismos fixos. Com isso a reprodução. No caso aí vem a questão interessante, a dispersão, ou seja, como é que é a propagação da planta na natureza. A semente cai debaixo da planta. Aí tem animais, como alguns roedores, e principalmente a gralha azul, que é uma ave, que esses animais transportam as sementes e escondem em algum determinado local. No instinto do animal, vai encontrar no futuro. Serve como alimento num período de baixa produção das sementes. Mas ele nem sempre encontra, aí está propagando a planta. É desse jeito que faz. E o grupo que, não é por acaso, tem maior quantidade de plantas, angiospermas. Anjo significa urna. Esperma, na verdade, é embrião. Como a gimnosperma, gimno é nu, esperma,
Na verdade, ela está tratando do embrião, da semente. Você vai colocar para germinar, nasce, cresce, etc. São as plantas mais complexas. São plantas, elas têm recursos agora bons. O que é isso? Tem flor, as flores produzem néctar, tem a flor feminina, que é, no caso, produz o néctar, tem a osfera, e tem a flor masculina, que além do néctar também produz pólen. Tem plantas que é muito rica em pólen, exemplo as mimosas, são exemplos. Agora na fecundação, tem a participação, existe a participação de animais. Que animais? Os polinizadores. O que os polinizadores fazem? Eles se alimentam, é uma questão, isso tem um nome, mutualismo. Os dois organismos se encontram na natureza, um depende do outro, ambos faz benefício e ganha benefício. A abelha, por exemplo, não só a abelha, todos os polinizadores, ao buscar o alimento, elas estão propiciando, estão dando a condição da planta se reproduzir, ou seja, a fecundação. A planta, por sua vez, está dando um alimento que o animal precisa para a sua nutrição. Então, não é que seja bom, é porque há uma necessidade. Então, por conta dessa estratégia, dessa evolução, são as plantas em maior quantidade. Tem, inclusive, até duas divisões. As divisões são monocotiledôneas, são aquelas que aí a questão lá do xilema, floema não está de uma maneira como, por exemplo, a cana-de-açúcar é um exemplo, o coqueiro, entre outras, não está, claro que tem outras estruturas, não está como o marmeleiro, que é da caatinga, marmeleiro, um abraúna, um angico, onde o xilema está na parte de madeira, a parte do câmbio, aquela questão toda, ainda que seja na parte do cilindro central, e o floema está na casca. Então, a planta transporta pela a parte central águas e sais minerais até as folhas, e o que a planta precisa, e das folhas, através da fotossíntese, ela transporta pela casca, que é o floema, para toda a planta, nutrir a planta. Então, o que acontece? Essa estratégia tem que... Aí onde eu faço a questão, eu estava vendo as notações que eu fiz em 2010, 14 anos e meio, mais, num congresso que teve aqui, e eu questionei os cientistas da época, que estavam no congresso, na época não, que estavam naquele congresso, todos não, mas alguns, como que a espatola ia matar polinizadores, tinha veneno vamos imaginar, no néctar, e também o ninho indiano, porque naquela época já rolava essas questões. Eu questiono isso há mais de 40 anos. Por quê? Porque eu vejo, principalmente no Rio de Janeiro, que eu morei lá, a década de 80 e a década de 90 quase todas, a década de 80 e 90 quase, as duas décadas eu morei no Rio de Janeiro. Então, eu sempre questionei com os biólogos. Gente, não faz sentido. É importante salientar. Se é um grupo de plantas depende de polinizadores, como ia matar os polinizadores? Isso está na ciência. Todo mundo de Canaã já falaram isso, exceto o Gilvan, dizendo que matava. Não. A observação, e foi publicado por quem? Portugal Araújo. Aonde? Na década de 50. Ele disse que a espatola não servia para ser cultivada, essa planta, em parques e jardins, chácara, porque matava as abelhas, tinha um veneno que matava as abelhas. Está lá bem claro, está no documento, eu tenho esse documento em português, mas tem outros também em inglês. Sei que me mandaram para mim, foi até uma pesquisadora que mandou, eu precisava do documento, tem o respaldo, posso até deixar tão pequeno, posso até tentar deixar a foto, não vou precisar não. E aí, lá para cá, passaram aí mais de 60 anos, quase 70 anos, 70 anos mais ou menos, o pessoal fazendo essa afirmação. Só mais recentemente, não é tão recente, acho que foi 2019, aí é muito legal isso. Você tem os bacharéis, você tem os licenciados. O bacharel é aquele que é técnico mesmo para fazer a parte técnica apenas. Não todo mundo possa ser técnico. Licenciado é o meu caso em ciências biológicas, e é o caso lá da professora em química pela Universidade Federal de Santa Maria, e mestra por lá, e fez o doutorado na Universidade do Estado de São Paulo, Unicamp. Fez pela Unicamp. E o que ela observou? Não tem substâncias tóxicas no material floral da espatódia. Simples assim. A observação que eu tinha feito, eu não testei, eu não sou cientista, sou apenas um observador, que não fazia sentido a planta produzir substância na flor para matar o seu polinizador, aquele que
A polinização é feita por polinizadores, na verdade, a fecundação, que é o serviço de polinização. Mas todo mundo dizia que tinha veneno. Não. O que acontece é a falta de observação. Portugal Araújo viu, não observou direito, falha na observação, é falha. Isso é erro. É erro. E aí propagou isso e ficou durante 70 ou quase 80 anos o pessoal falando essa asneira. E o que acontece? A planta é lá de um local na África, lá certamente tem um grupo de polinizadores específicos, porque os seres, eles desenvolveram local, esse trânsito de você ficar deslocando espécies pelo planeta e cria os problemas, isso é fato. E aí, entendam bem, a planta é introduzida em outros ecossistemas, biomas, aí sim ela começa a dar problema para os polinizadores. Como que acontece? A planta produz muita mucilagem, e a mucilagem faz o quê? Ela é muito pegajosa, tratada dessa maneira, você sabe que é uma mucilagem. Ou seja, a mistura aquosa é tipo gelatinosa, mas não é só no caráter de gel, é pegajosa. Aí os pequenos insetos que vão tentar buscar esse material, eles acabam ficando presos nesse material e morrem ali. Aí as flores caem dias depois com o bicho preso. São as abelhas. Somente as plebeias, as frisiomielitas, as escaptotrigonas, as trigonas, abelhas pequenas. Pode ser abelha até, como o caso das mandaçaia, o uruçuaca, pode até ficar. O motivo é esse, porque não fazia sentido, não tem nenhuma lógica. A gente pensar, não precisa ser cientista, não precisa pensar que o ser matasse o seu polinizador. A mesma coisa é a questão do fruto. O indiano, onde ele é? É lá no lugar chamado Brahma, na Índia, no sul asiático, longe pra caramba, distante mesmo, do outro lado, a gente chama do outro lado do planeta. Tem os seres espalhados pelo mundo. Chegou aqui, lá tem os seus polinizadores, lá tem os seus dispersores, assim como a espatória, certamente. Dispersor, não sei como é a propagação da espatória, mas tem a dispersor de fruto. Aqui tem outros. É tanto que aqui eu já vi vários animais comendo fruto do indiano, flores. Lá tem, não mata, porque se matasse ele deixava de existir, por uma questão muito simples, uma lógica. Se ele matasse seus polinizadores, qualquer planta angiosperma, matasse os polinizadores, matasse seus dispersores, acabava praticamente com uma planta diferente, claro, de algumas plantas que eu vou citar, vou deixar aqui. A cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar não tem polinizadores, tem até flor, o pessoal a gente chama pendão, mas não se propaga através dali. Para plantar, para crescer a planta, tem outras estratégias, o caldo deve quebrar, se propagando. É uma planta Nova Guiné, que é cultivada no Brasil, tem até o ciclo da cana-de-açúcar, mas ela não atrai polinizador de uma certa forma. Por quê? Porque não vai ter material atrativo, ela não depende disso para coexistir na natureza, para ficar, para se firmar. Outro exemplo é a banana. A banana também, deixa foto aqui. A banana tem flores, tem polinizadores que visitam, mas se você quer plantar banana, assim como a cana-de-açúcar, é reprodução, é replicação, é reprodução assexuada, é por caule. A banana tem que tirar o rizoma, que é a parte interna, para poder plantar as pequenas mudas. E a banana tem semente. É interessante, a banana ela tem semente. Só que é uma semente que não foi fecundada, ela não vai germinar. É um processo chamado paternocarpia. Então não nasce. Então, fique bem claro, mas os animais se alimentam. As plantas de osperma, elas têm polinizadores, elas não vão produzir substância na flor para matar polinizadores, bem como os frutos atraem os animais para fazer a dispersão, para levar transferir de um local para deslocar a semente de um local para outro. Você leva o fruto, se alimenta. Claro, tem planta que não tem isso, é outra estratégia. Mas não vou aqui falar tudo sobre as plantas, mas o fato é esse. É falta de observação e fica popularizando, fica falando que mata e fica falando que tem veneno. O veneno que é dito que é veneno, que tem no indiano, por exemplo, que na espatória não tem, não é encontrado, é uma substância que ela é um biorrepelente de baixa intensidade, que é a azadiractina, quando concentrada. Onde é que ela vai possuir em grande quantidade? Ainda. Mesmo assim, usa mais no fruto, mas nas folhas verdes. O pessoal extrai, faz um biorrepelente, mas é de baixa intensidade. Ele é até mais ou menos eficaz para mosquito Aedes aegypti, transmitir a dengue, mas para outras coisas não.
Então é isso, então falta observação. É a observação que não funciona. O pessoal sai tratando de todo jeito. Quer dizer, não tem coerência o que se fala. E aí, vão dizer o quê? Mentiram na internet? Espalharam? É fake news? É. Porque observaram uma coisa, viram, mas não era verdade. E saíram espalhando isso desde a década de 1950. Simples assim. A questão da espatória. Do indiano, aí pelo menos uns 20 e tantos anos, vem espalhando isso aí que não tem fundamento. Porque é simples assim o que eu acabo de falar.